Gravando, presidente. Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora desse CETIT, Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, no dia 5 de junho de 2024. Então, temos sustentações orais. Então, já que está iniciada, aberta a pauta, então vamos iniciar pela sequência da pauta, né? Temos o primeiro processo da Térios, o 4094319, relator Dr. Flávio Mitsuishi, Térios, Açúcar e Energia Brasil. Então, doutor Flávio, com a palavra, temos sustentação oral. Aqui, nesse caso, é o do doutor German, né? O primeiro da pauta na sequência. É o advogado que fará a sustentação oral. Então, doutor Flávio, por favor, para o relatório. Tá bom, vou colocar o processo. É o 19, né? Final 19. Isso é. Na Tá bom. sequência da pauta é o 19. Tá, vamos colocar aqui. Bom, vou passar a leitura do relato. Em face da autuada, foi lavrado o AIM apontando as infrações abaixo. Recebeu, durante o período de 2012, mercadoria tributada, açúcar, sem documentação fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal específico, no termo do 509 do regulamento. Tem 1. E tem 2. Deixou de pagar a diferença apurada por meio de levantamento fiscal, também específico, do 509 em 2012 também. O jogador singular julgou procedentes as acusações, a autora apresentou PRJ e recurso ordinário, o DTJ indeferiu o processamento do PRJ e seguiu o recurso ordinário. Ao julgar o recurso ordinário, a 8ª Câmara Julgadora anulou a decisão por falta de exame de material probatório. Aí proferiu nova decisão e a autora apresentou um novo recurso. É basicamente isso. Então, doutor German fará a sustentação oral. Então, o seu tempo com a palavra, por favor, doutor German. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado aqui à 4ª Câmara pela oportunidade. Bem, vou ser bem breve em relação a esse processo, como o doutor Flávio já resumiu a questão processual. Se trata de levantamento fiscal e já foi objeto, a decisão de primeira instância que está agora em análise recursal, já foi analisada em outra ocasião, né? Houve uma decretação de nulidade da decisão de primeira instância em razão da não apreciação em especial, de ajustes de inventário que teriam sido indicados em laudo elaborado pela KPMG, que seriam fatores determinantes para fins da correta quantificação do crédito tributário. Como já é de costume, vou trazer alguns pontos aqui em especial, alguns pontos para que justamente que haja uma maior atenção justamente em relação àquilo que foi determinado por ocasião do julgamento que anulou a decisão anterior. Naquele julgamento que anulou a decisão anterior, e eu vou indicando inclusive as folhas aqui, né? Eu vou até ler o trecho aqui do voto vencedor. Tem razão a autuada. A decisão singular, observe que o julgador monocrático não analisou, conforme folhas tais, os argumentos, provas relevantes trazidos pela autuada, especificamente os ajustes de inventário, escriturados no bloco 1, 1390, 1391, que a autuada informa terem sido desconsiderados no levantamento fiscal. Destaca-se ainda que o fiscal autuante tenha informado, autuante tenha informado que os ajustes de inventário foram considerados no levantamento fiscal
e o julgador monocrático tem indicado essa informação no julgamento da defesa. Esse ponto necessita de esclarecimentos, como, por exemplo, as evidências que indiquem como esses ajustes de inventário foram considerados no levantamento final. Aqui que me parece que é o ponto que deve ser levado aqui em consideração, que justamente a nulidade, o ponto central da nulidade era verificar, tirar qualquer dúvida se esses ajustes de inventário que foram realizados pela autuada, hora recorrente, foram ou não foram levados em consideração por ocasião do levantamento fiscal, que a gente sabe que, por uma questão jurídica, já é um levantamento frágil, porque se trata de um levantamento por presunção. Pois bem, assim que essa decisão foi proferida, essa decisão colegiada, o que o autuado, hora recorrente, fez? Ele apresentou um laudo complementar, vejam bem, que não é novo material probatório, para deixar claro. Nós sabemos que existe aí o formalismo moderado e o momento de apresentação de prova é no momento da impugnação, mas era um laudo que traz informações mais objetivas e detalhadas justamente sobre esses ajustes de inventário que já tinham sido apontados no laudo original que foi apresentado por ocasião da impugnação. Esse laudo que me parece fundamental, né, que se encontra as folhas 6586, né, e seguintes, 6586 e seguintes. É um lado relativamente simples, né, tá? Comentários relativamente simples, né? Esse laudo foi apresentado logo após justamente a decretação da nulidade da decisão de primeira instância, como forma de ajudar em prol da verdade material que a autoridade autuante esclarecesse melhor e, portanto, munisse o julgador de primeira instância de material probatório suficiente, de informações suficientes, para analisar se realmente o levantamento fiscal levou ou não levou em consideração esses ajustes de inventário. Pois bem, por ocasião do novo julgamento, por determinação do colegiado, o que ocorreu? O julgador monocrático, pede, né, formaliza, converte seu julgamento de primeira instância em diligência e ordena justamente que a autoridade autuante se manifeste se esses ajustes de inventário de fato foram levados ou não em consideração no levantamento fiscal. Mas se refere exclusivamente ao laudo anterior, aquele que foi juntado por ocasião da impugnação. Não faz qualquer menção a esse laudo de folhas, que vai ser fundamental aqui para os limites da causa, 6586. Então, em novo julgamento de folhas 6640, determina a diligência dirigida ao auditor fiscal, ao agente fiscal, sem qualquer menção à necessidade de análise do laudo complementar. Pois bem, né, essa diligência cumprida, a folha 6644, né, que deixa a desejar em alguns pontos, em especial em relação à iliquidez do crédito tributário, que eu vou voltar a esse tema em instantes, né, como não poderia deixar de ser, já que não houve essa determinação por parte do julgador monocrático, e não faz qualquer menção a esse laudo complementar de folhas 6586, que justamente esclarece, né, como esse ajuste de inventário poderia eventualmente influir na quantificação do levantamento fiscal e justamente esclarecendo quais foram os documentos que foram utilizados para fins de demonstrar as inconsistências do levantamento fiscal realizado pela autoridade autuante, né? E aí a surpresa dessa diligência, que é fundamental aí para a decisão de primeira instância que se encontra em análise nesse momento, né? Ele simplesmente, lógico, não poderia deixar de ser, não analisa esse laudo complementar, né? E ainda traz um demonstrativo que a gente chama de condicional, né? Ou seja, olha, se eu levar em consideração, as diferenças são essas. E aí ele tem um trecho, né, inclusive nessa página aqui, 6644, que para mim demonstra claramente a liquidez do auto, quando ele deixa claro, assim esclarece mais uma vez que os ajustes de inventário não foram invalidados pelo fisco, mas implicitamente admitidos, né, quando respaldados em notas fiscais para as operações que a lei exige. Ele desconsidera ajustes que foram feitos na FD, ICMS e IPI, que foram esclarecidas justamente no laudo complementar, ou quando anotados nas colunas próprias da LPD. Como se vê ao contrário do que argumenta a defesa, as diferenças apontadas originalmente pelo fisco não são anuladas, mas o aceite de tais montantes, pois se de um lado diminui por açúcar e álcool, por outro lado contribui por incremento no caso anidro. Ou seja, é basicamente que ele reconhece que a quantificação se encontra errada, né, mas que numericamente haveria uma certa equivalência. Nada disso sob esse laudo complementar.
Como não poderia deixar de ser na primeira oportunidade, quando a autuada recorrente foi instada a se manifestar sobre essa resposta à diligência, né? Mais uma vez, a folha 6668, a autuada recorrente pede a análise do laudo complementar como uma espécie de aditamento à diligência que já foi realizada, né? E faz suas observações em relação à liquidez do auto, que foram repetidas nas razões do recurso ordinário, não é? E aí, justamente, né, se consigna a nulidade, que é o ponto central do nosso recurso ordinário, que se encontra agora em julgamento, né? Ou seja, o órgão julgador, né, de primeira instância encomendou uma diligência com o propósito que fosse analisado se esses ajustes de inventário foram ou não foram levados em consideração na quantificação via levantamento fiscal. Nada se disse ou se analisou sobre o material trazido no laudo complementar, não é? De folhas 6586, 6592, que esclarecem justamente que essas eventuais inconsistências que não teriam sido identificadas pelo agente autuante, né? E aí, justamente, a principal matéria que é tratada no recurso ordinário, justamente da nulidade, né, dessa decisão de primeira instância, por não ter atendido justamente a determinação do colegiado justamente de que houvesse esse laudo complementar ou que os ajustes de inventário, com base nesse laudo complementar, tivessem efetivamente sido analisados para verificar a correta quantificação via levantamento fiscal. Então, muito embora o mencionado trabalho técnico, que eu vou repetir aqui da nossa manifestação, tenha sido apresentado pela administrada, e que justamente seria extremamente relevante para o auditor fiscal, né? Nada disso foi analisado, o que me parece em prejuízo não só da verdade material, mas também do contraditório e da ampla defesa. E aí um ponto também importante, né? Que justamente aparece nessa manifestação e é repetido aí em caráter preliminar no nosso recurso ordinário, né, que é justamente a precariedade dos demonstrativos, né? Nessa manifestação, o agente autuante, ele cria um lançamento condicional, fala, olha, se eu levasse em consideração esse ajuste de inventário, aí a gente coloca uma comparação aqui, né? Essa comparação se encontra aqui, né, a folha 668, né? Que ele fala assim, o demonstrativo fiscal de folha 6, que é o que embasa o auto de infração. Eu teria um total de 209.887,43. O demonstrativo fiscal, se os ajustes de inventário de acordo fossem levados em consideração, folha 6661 seria de 117.801,84. E aí, com base, lógico, nesse cumprimento de diligência, vem a nova decisão de primeira instância, que está sendo objeto de recurso agora, folha 6678, não faz como não poderia deixar, não faz nenhuma menção ao laudo complementar de folha 6586, mantém o auto de infração, e aí é interessante porque ele faz várias indagações, né, ao curso da sua decisão, né? Por exemplo, ele fala assim entendemos que a própria autuada fala de escritura o LPD. E aí daí indagamos, esses ajustes são originários de que operações? Estão registrados através de que documentos fiscais? Inclusive com ponto de interrogação, por isso essa minha ênfase aqui agora, né? Isso aqui é a folha 6683. Tem outras indagações também. Diante das observações evidentes que os ajustes elaborados evidenciam operações não lastreadas em documentos fiscais. Aí, assim, mais uma vez, se tais registros ocorreram conforme os índices fiscais, devem constar nos livros próprios examinados pelo fisco. Então, ou seja, várias dúvidas aparecem na sua decisão para manter rígido o lançamento tributário e, portanto, manter aí a autuação, sim, que justamente poderiam ser elucidados ou pelo menos refutados, ninguém é obrigado a aceitar as considerações, né? Se fosse ao menos lido o laudo complementar de folhas 6586, que justamente esclarece, né, que esses ajustes de inventário teriam um suporte também em livros fiscais, com presunção de legitimidade e veracidade, justamente porque estariam acompanhadas de retificação das suas EFD, ICMS e IPI, né, para esses registros, né? Isso consta não só do laudo complementar, mas também do recurso ordinário. E, portanto, facilmente identificaria, né, que esses ajustes de inventário têm reflexo na quantificação do levantamento fiscal e que justamente evitaria que houvesse essa limitação de cognição em relação às provas do processo, que se preocuparia exclusivamente das informações dos documentos fiscais existentes no ambiente nacional /SPED, né, que é justamente o principal ponto da decisão recorrida para manter rígido o lançamento tributário.
Então, reforçando aqui, em outras palavras, poderia dizer aqui, até para finalizar, né, se a autoridade julgadora tivesse examinado o laudo técnico complementar, não há nenhuma menção a esse trabalho na decisão, ele teria apurado que a KPMG sinalizou que o ajuste de inventário não se resume exclusivamente em SPED, mas demonstra que ainda resta uma diferença superior do que aquelas encontradas nas notas fiscais que deveriam ser analisadas sob pena de distorção do levantamento fiscal. Aí nós entendemos, né, o recorrente entende, que a determinação da Câmara Julgadora, por ocasião da nulidade da decisão anterior, prevalece, e, portanto, esse vício merece ser novamente corrigido através, justamente, de uma nova decisão que leve em consideração esse laudo complementar em prol, né, justamente, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, até porque o laudo da KPMG, né, esclarece, né, justamente quais foram esses documentos que foram levados em consideração, como foi feito esse ajuste de estoque, inclusive em respeito ao pronunciamento contábil CPC número 16, né, que justamente segue um regramento, né, para fins desse ajuste de estoque, não foi feito ao bel prazer do autuado, como faz crer a decisão de primeira instância, e aí que, portanto, propunamos aí justamente com a nulidade, novamente, da decisão de primeira instância por deficiência da fundamentação, e que justamente a decisão agora a ser pronunciada por esta coluna da quarta Câmara seja clara no sentido da análise desse laudo complementar, justamente em prestígio, né, a ampla defesa, em prestígio à verdade material, e que em nada vai prejudicar a correta análise, que sempre isso no interesse público envolvido, de saber de fato quanto que é devido e se é devido para o Estado de São Paulo a título de ICMS. São essas minhas considerações, né? Não vou entrar aqui nas questões específicas, né, de conteúdo probatório. A gente sabe que o levantamento fiscal é extremamente complexo, né, doutor Flávio? Né, não é fácil julgar esses processos de levantamento fiscal. A gente tem um craque aí de levantamento que é o Rubens também, né? Tá? Mas eu fico à disposição para esclarecimentos de fato que eventualmente se tornem necessários. Muito obrigado a todos, né, integrantes da coluna da quarta Câmara Julgadora. Obrigado, doutor. Eu seguinte na leitura do voto. Bom, a autuada da unidade por ausência de controle de qualidade realizado pela Comissão de Controle de Qualidade nos termos da portaria CAT 15 de 14. Aí eu digo, inexiste nulidade, o controle de qualidade é auto interno da Cefaz e não é pré-requisito indispensável a constituição do crédito tributário através de lançamento de ofício, a rigor do 142 CTN. Bom, o controle de qualidade não é parte dispensável do AIN, necessária essa juntada, e a falta de controle de qualidade não obsta a defesa da autuada nem prejudica a comprovação das infrações. Bom, a autuada adota nulidade na decisão recorrida por falta de fundamentação, que a decisão não mencionou o laudo técnico juntado às folhas 6586 e 6592. Tá? Bom, não há nulidade a não estar o trabalho de consultoria juntado após a defesa. Não revela nulidade diversamente, se algum argumento essencial da defesa deixar de ser analisado, haverá nulidade. O trabalho de consultoria não é a defesa e cabe ao patrono formular as questões da defesa apontando, com base nas provas e legislação aplicável, a solução que entende adequada à lide. Observo ainda que a defesa foi juntada com documentos. Outros documentos juntados posteriormente à defesa só podem ser aceitos em situações legalmente previstas e autorizadas. Observo que com a defesa foram juntados documentos, entre eles o laudo técnico de folha 6404 e 6418. E este foi analisado. Segundo o laudo, seu escopo é verificar se os documentos, conceitos e valores utilizados estão consistentes com a verdade material. A decisão recorrida analisou este laudo, com base nas provas constantes e no processo e legislação vigente, chegou à melhor solução à lide. Transcrevo o trecho da decisão recorrida. Bom, eu vou ler alguns trechos da decisão recorrida. Bom, a diferença de entrada para as mercadorias de açúcar na quantidade de 178.500 quilos que o fisco não considerou na elaboração dos valores de levantamento fiscal, estas falhas apontadas pela própria autuada em sua escrituração. Na nossa análise dos autos, verificamos que as afirmações da autuada referente a erro de escrituração das notas fiscais tais e tais, em valores e quantidades menores
esses não prosperam, vez que as folhas 17, 18 e 22 trazem os valores corretos das notas fiscais, o que foi considerado no levantamento fiscal, como abaixo demonstramos. O fisco demonstra que as considerações apontadas pela defesa em relação à diferença de entrada de açúcar foi saneada quando do ajuste realizado pela própria autuada no campo 7 do registro 1391 do SPED, o que foi considerado no levantamento fiscal. Esta afirmação de ajuste encontra-se no próprio laudo fiscal das folhas 64 e 16. O mesmo constatamos para as notas fiscais de entrada tais e tais, cuja alegação do autuado é que não foram escrituradas e assim distorcem os valores do levantamento. Não acatamos tal alegação, tais notas fazem parte do demonstrativo elaborado pelo fisco. Tá? Bom, esse era um trecho da decisão recorrida. Nesse passo, a decisão atacada não padece de qualquer nulidade quanto à análise de provas. Os valores de estoques iniciais e finais utilizados no levantamento foram informados pela autuada em sua escrituração fiscal no bloco H, do inventário de 11 e 12, conforme já esclarecido pelo autor do feito e juntado ao AIN. A autuada assevera que a diferença de entradas de açúcar sem origem encontradas no item 1 teria sido esclarecida em razão da diferença de entrada de açúcar correspondente à quantidade de 178.850 quilos relativas às notas fiscais tais, com erro de escrituração nas quantidades e notas fiscais tais não escrituradas pela autuada. Como já esclarecido pelo fisco e conseguiu inado na decisão recorrida, esses erros da autuada em sua escrituração não impactam o levantamento fiscal, pois os documentos foram considerados nos demonstrativos elaborados pelo fisco com os valores corretos. Os registros da FD foram corrigidos pela autuada através da denúncia espontânea. O registro 1390, controle de produção da usina, e 1391, produção diária da usina, como a própria autuada informa, resta incoerente agora a solicitação de novos ajustes no levantamento. O questionamento sobre a consideração ou não de ajustes foi objeto de diligência específica promovida pela DRF. O fisco juntou manifestação na qual foram listados das folhas 73, 71 e 73 e 84, na qual foram listados analiticamente os lançamentos realizados pela autuada no registro 1391 de sua FD. O registro 1391 de produção diária possui campos específicos para informar as entradas e saídas de produtos nas diversas situações. Aí eu transcrevi uns trechos da EFD. Tem lá o campo 7, né? Outras entradas, que é preenchimento e informar a quantidade de produto recebido de terceiro, devoluções e outras entradas não especificadas. Tá? Como verificado acima, cada lançamento no registro tem uma natureza e deve guardar relação com os demais documentos do estabelecimento, devendo ser verificáveis para serem confiáveis. Não são os ajustes de uma carta em branco que poderiam servir para a consecução de contas chegadas, tal qual o fisco. Sobre tal ponto, o fisco se manifestou nas folhas 7383 e 7384. Eu transcrevo e eu destaquei. Bom, o contribuinte se limita a informar a ocorrência de erros entre as informações constantes em seu sistema de gestão e as informações transmitidas na FD, ou seja, verdadeiro eufemismo para a falta de lógica é patente diante dos estratosféricos valores lançados. Na verdade, ao que tudo indica, esses ajustes serviram principalmente para evitar ocorrência de saldos negativos de estoque em alguns dias. Aí ele cita um exemplo, né? Que no exemplo acima, se desconsiderarmos o lançamento de acréscimo de 1 milhão de quilos feito no dia 27 de julho de 2012, o saldo fica imediatamente negativo em 874 mil quilos, ou seja, evidencia saídas de mercadorias inexistentes nessa data. Diante disso, temos então que os ajustes oriundos dos lançamentos errados com o lastro em documentos fiscais, aqueles lançados com erros de quantidades ou operações que não haviam sido lançadas, etc., foram implicitamente considerados, já que as informações foram colhidas diretamente das notas fiscais. Foram igualmente considerados todos os ajustes feitos pelo contribuinte nas colunas consumo, produção e perdas.
Em outras palavras, apenas os ajustes líquidos não foram considerados. Eis que, conforme acima detalhado, carece de fundamentação técnica a compensação de perdas com eventuais entradas manifestamente injustificadas. Ademais, apenas para ilustrar, demonstra-se abaixo que, mesmo considerando-se todos os argumentos trazidos pela contribuinte, ou seja, mesmo ignorando os princípios básicos que regem o levantamento da espécie, e mesmo admitindo-se que a falta de lógica interna dos procedimentos adotados, o que significa aceitar todos os ajustes reclamados, ainda assim as diferenças não desaparecem. Pois, se por um lado diminui para o açúcar e o hidratado, aumenta consideravelmente para o anidro. Aí tem uma nota de rodapé, que ele citou também aqui. Bom, aí volta ao voto. Assim, carece de explicação lógica e técnica muitos dos ajustes realizados pela autuada. Caso sejam considerados apenas os ajustes que a autuada pretende, estaríamos a validar a verdadeira conta de chegada. Uma vez que os ajustes na FD foram feitos mediante denúncia espontânea e os documentos fiscais foram lançados pelos valores corretos nos demonstrativos do AIM, não há que se falar em novos ajustes. A autuada pretende escolher, dentre os ajustes por ela efetuados, quais devem integrar o levantamento, deixar de aplicar o mesmo critério a todos os ajustes do tipo realizado pela autuada, implicaria em perda de lógica do trabalho. Então, eu mantenho o item 1 do levantamento. O item 2 do AIM cuida de levantamento fiscal, no qual se apurou diferenças de saída de etanol, anidro e hidratado. Novamente, bate a autuada de que uma nota fiscal deveria ser desconsiderada. Os mesmos argumentos já tecidos para o item 1 cabem aqui. O fisco considerou em seus demonstrativos as notas fiscais com os valores e nos períodos informados pela autuada. Os ajustes na movimentação diária da autuada já foram feitos conforme a denúncia espontânea, não há que se falar em novos ajustes. Agora, a autuada já corrigiu seu registro 1390, controle de produção de usina, não há que ser feita uma correção pontual para a nota fiscal 13, como pretende a autuada. Reitero que os documentos fiscais foram considerados no levantamento com os valores e datas constantes em sua emissão, o que afasta eventuais erros de escrituração. Os ajustes no registro já foram objeto de denúncia espontânea, aqui denúncia espontânea, estando aptos para conferência da atividade da autuada. As diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal ensejam cobrança de imposto por presunção. Mercadorias nas quais há diferenças apuradas por levantamento fiscal podem possuir origem e destino incerto. O interesse da autuada é patente ao movimentar as mercadorias fora da escrituração fiscal, só verificadas através do levantamento fiscal. Então, eu mantenho a acusação do item 2. Com relação aos juros, observo que o levantamento abarcou o período de 2012, com o início de juros em 13. Em razão da revisão da súmula 10, devem ser aplicados os juros conforme a súmula 10 revisada. De todo exposto, conheço o parcial proveito ao recurso ordinário para aplicar os juros conforme a súmula 10. É isso. Então, obrigada, doutor Flávio. Então, os debates estão abertos, né? Eu tenho com relação a esse suposto segundo laudo, né? O laudo complementar, né? O primeiro laudo, então, o segundo foi também o primeiro foi da KPMG e o segundo também como laudo complementar? Seria-se uma dúvida. Por que o laudo complementar, né, doutor German, se puder esclarecer esse ponto? O laudo foi apresentado por ocasião da impugnação, o laudo da KPMG. Como a Câmara Julgadora anterior anulou a decisão por não analisar, em especial a questão dos ajustes de inventário, em prol da verdade material, a gente apresentou comentários ao laudo principal. Né? O laudo complementar a gente chama de laudo complementar, né? Mas comentários especificamente em relação à questão dos ajustes de inventário, e justamente para ajudar em prol da verdade material, para que nesse novo julgamento
essa questão ficasse definitivamente resolvida. Então, não se trata de prova nova, apenas em prol da verdade material e da determinação da Câmara Julgadora por ocasião do julgamento anterior, de trazer mais elementos informativos com base nas provas já juntadas por ocasião da impugnação, para melhor esclarecimento, da mesma forma como a unidade julgadora ordenou a diligência do agente autuante para que trouxesse novas informações, sem necessariamente lhe imputar o ônus de apresentar prova nova. Então, essa foi justamente nesse sentido, a gente esclarece, inclusive, em recurso ordinário, que não se trata de prova nova, apenas de elementos informativos baseados nas provas já apresentadas e no laudo que foi apresentado por ocasião da impugnação. Ok, obrigada. É que eu fico assim com a preocupação, né, doutor Flávio, aí se eu puder ajudar a esclarecer essa questão da nulidade, né, que a gente tem visto alguns casos, acho que até da Térios mesmo, que tem se retornado para novo julgamento. Então, isso preocupa um pouco assim, se realmente é essa necessidade, né, dessa análise. Talvez fosse melhor a gente realmente sanear, né? Daí é só uma. A DRF, antes de apresentar o recurso ordinário, o segundo, ela converteu em diligência ao autor do feito aí, que ele colocou as razões pelas quais ele entende que o laudo não, não muda a questão do levantamento. Inclusive, eu constei no voto algumas dessas razões aí, tá? Mas ela foi basicamente analisado. As razões principais, segundo colocou o autor do feito, é o seguinte: primeiro, as notas fiscais, ela tinha um reclamo em relação às notas fiscais que estavam erradas, né? E aí foram escrituradas de forma errada, né? O fiscal ele esclareceu que as notas fiscais foram escrituradas nas datas e valores conforme emitido pelo contribuinte. Então, a eventual escrituração errada não impacta o levantamento. Com relação aos ajustes, tá, ele esclareceu que todos os ajustes ele considerou, exceto aqueles sem lastro, líquidos. E aí ele até citou alguns exemplos. Ó, se eu for considerar, tem ajuste aqui, que eu até li aqui no voto, de 1 milhão de quilos, que inexplicáveis, né? Aparentemente é só para, tipo, ele deixa para a conta não virar negativa, né? Para não ter um estoque negativo. É basicamente isso. Então ele considerou os ajustes, exceto os que sem lastro em documento. Tá? Acho que o doutor German quer falar. Sim, obrigada, doutor Flávio. Doutor German, se quiser esclarecer mais alguma coisa. Não, só para esclarecer, o doutor Flávio bateu no ponto, de fato, o julgador de primeira instância ordenou diligência, mas não fez, mas a menção da diligência era exclusivamente para análise do laudo que foi juntado, inclusive com as folhas, ele coloca, né, na hora que ele ordena a diligência, e não faz qualquer menção a esse laudo informativo complementar que foi apresentado. É só esse ponto que a gente está divergindo aqui, doutor Flávio, tá? Só nesse ponto. Eu tô fazendo aqui um voto aqui de preferência, porque eu tô colocando o seguinte: essas questões trazidas pelo advogado em torno da formulação do laudo me parecem relevantes, porque não é prova nova, né? É um laudo que tem base em provas já encartadas no tempo certo, né? Tanto na defesa como na lavratura do auto. E então não é prova nova, né? Seria mais um argumento diferenciado em função da decretação da nulidade dada pela oitava Câmara Julgadora. Então, se a Câmara Julgadora disse que a decisão de primeira instância, a primeira, não tinha base fática, porque não analisou as provas a contento, um laudo que venha complementar as razões, me parece salutar. E a falta dessa análise, desse laudo complementar, viola o devido processo legal, ampla defesa contraditória, porque é uma prova que pode ser eficaz ou fazer diferença na condução das conclusões das decisões. E eu trago um ponto aqui,
que é o seguinte: nós aqui em sessões recentes, em casos que versavam sobre responsabilidade solidária de algumas situações, foram uns 3, talvez, ou 4, nós convertemos o processo em diligência para que o fiscal colocasse suas razões sobre as quais e o porquê o contribuinte foi tido como solidário, né? Eram autos extremamente frágeis e que nós colocamos isso de modo bem declarado, inclusive para fins de gravação, que o interesse público em torno da arrecadação não podia ser prejudicado por conta de um auto mal feito por um fiscal. Então, nós baixamos o processo de diligência para que o fiscal tivesse uma outra oportunidade de dizer suas razões, seus motivos, portanto, a motivação do ato administrativo, para que fosse justificado por que o contribuinte foi lá tido como solidário. Em situações como essa, muito mais graves, em que nós fizemos a conversão do processo de diligência para que fosse feita essa análise por parte do fiscal, para que o auto não fosse derrubado por questões de erros tomados pelo próprio fiscal, aqui eu acho que é uma conduta também salutar, porque nós não estamos diante de um erro da formulação da juntada de provas por parte do contribuinte, mas de um laudo complementar feito no contexto de uma acusação bem complicada. Todas as acusações que versam sobre levantamento fiscal têm uma dura análise probatória. Então, aqui o nosso processo tem já mais de 7.000 folhas. E esse laudo foi feito por uma empresa de renome mundial e que, penso eu, merece ser ouvida na formulação das decisões que vão ser dadas no processo. Então, o meu voto que eu estou preparando aqui, vou terminar, é para que a decisão ACO seja novamente anulada, para que seja outra proferida tomando como referência também esse laudo complementar, ou que seja baixado de diligência para que o fiscal diga expressamente sobre esse laudo complementar. Pelo que está colocado aqui no voto do Flávio, e aí, Flávio, se eu estiver errado, por favor, me diga. O que foi falado aqui é que, de algum modo, não quiseram analisar muito bem o laudo complementar. Tanto é que as referências que você faz aqui no seu voto, Flávio, são todas relativas ao primeiro laudo de folhas 6.404. E não há uma referência concreta e definitiva sobre o que diz o laudo de folhas 6586 e 6592. Então, Adolfo, na verdade, essa segunda conversão em diligência, eu acredito que já foi suprido pela DRF, tá? Que é quando ela, antes de fazer o recurso ordinário, ela determinou a conversão em diligência, tá? E, bom, da maneira como você mesmo falou, esse novo laudo é um complemento, né? Ele não altera as razões contidas no laudo anterior, tá? Então, a manifestação de um e de outro, na verdade, foi feita posteriormente, foi feita sobre essas novas razões, mas elas são, se for cotejar um e outro, é basicamente a mesma coisa, tá? Tanto as razões colocadas pelo fisco e as do laudo, tá? Eu não vejo necessidade de se converter novamente em diligência. Então, eu acho que eu vou permanecer no voto que eu proferi. Eu vou finalizar aqui o voto e eu vou votar pela nova anulação da decisão de instância, que outra seja dada pelo próprio jogador, porque tudo bem que a DRF analisou mais e aqui, do Pedro, longe de ser qualquer tipo de crítica da DRF, o papel da DRF é ser parte, né? É representar o Estado no processo, não tomar decisões
passíveis de recurso, por exemplo, né? A gente não pode recorrer de um parecer da DRF. Então, tendo em vista que cabe ao órgão jogador dar uma decisão baseada nas provas, e eu acho que esse lado complementar não pode ser ignorado, porque mesmo que seja complemento, ele é uma formulação intelectual sobre as provas que foram juntadas no processo. Me parece que tem que ser analisado. Então, eu vou finalizar meu voto aqui, mas é pela nova nulidade da decisão de segunda instância, para que outra seja proferida, e tome como referência também, obrigatoriamente, esse laudo complementar de folhas 65, 86. Ela pode discordar do laudo, mas tem que falar sobre o laudo, né? Senhora presidente, se me permite, Claro. a gente analisando aqui a marcha processual, fica claro, depois da primeira anulação da decisão de primeira instância, antes de ocorrer a segunda decisão de primeira instância, houve uma diligência, a DRT, específica para que o autor do feito se pronunciasse a respeito do laudo. E assim ele fez. Ele se pronunciou a respeito do laudo, deixou muito bem claro que os supostos ajustes apontados no laudo não alterariam de forma alguma o levantamento fiscal feito. O doutor Flávio contempla isso muito bem em seu voto. E depois, no recurso ordinário, são trazidos novos argumentos. Não seriam novos argumentos, segundo o advogado, seria só um esclarecimento a respeito dos laudos anteriores, mas veja, a decisão de primeira instância julgou com o que estava à mão dela. O que foi apresentado no recurso ordinário, não tem sentido você voltar e falar, apresentou coisa nova, volta para a primeira instância para ela analisar novamente. Não tem sentido isso. A primeira instância analisou, julgou com o que estava à mão dela. Então a decisão dela está perfeita. Não há que se falar em anular a decisão de primeira instância. E aí, depois, antes de nós fazermos as nossas contrarrazões em recurso ordinário, já para a segunda decisão de primeira instância, o doutor Flávio apontou muito bem isso no seu voto, a representação fiscal converteu os autos em diligência por 2 vezes para que o autor do feito se manifestasse explicitamente a respeito de questões aventadas pela autuada referente a esses supostos ajustes. O autor do feito fala de forma exaustiva, fala que considerou os ajustes, fala que não haveria diferença nenhuma no levantamento fiscal, e isso está expresso tanto nos 2 retornos de diligência, como nas nossas contrarrazões. Então, senhor presidente, nós entendemos que não há que se falar em anular a decisão de primeira instância novamente, e também em que não foi analisado o laudo, muito pelo contrário, foi analisado de forma exaustiva, está nas nossas contrarrazões, está no parecer do fiscal. Então, também entendemos que não há que se falar em voltar para o fiscal analisar novamente. Isso já foi feito de forma bastante exaustiva. Entendemos que os autos estão absolutamente prontos para serem julgados. Essa é a nossa posição, senhor presidente. Ok, obrigada, Pedro. Doutor German levantou a mão novamente, algum esclarecimento? É só um esclarecimento de fato, o doutor Pedro, quando a unidade julgadora ordenou a diligência, folhas, deixa eu pegar aqui, só para não... Ele ordena a diligência, folha 6640, novo julgamento de folhas 6640 determina a diligência dirigida ao fiscal, que é essa que o senhor está se referindo. O laudo já tinha sido juntado, o laudo é folha 6586. Então, é nesse sentido nossa discordância, ou seja, quando a unidade julgadora ordena a diligência em prol da verdade material, né, justamente para esclarecer a fundo aquilo que foi determinado pela Câmara julgadora quando anulou a decisão anterior, né, o laudo já tinha, esse laudo complementar informativo, com informações adicionais das provas já juntadas, já constavam dos autos. É só esse esclarecimento, doutor Pedro, tá bom? Sim, ok. Eu estou, assim, também entendendo um pouco na linha do doutor Adolfo, no sentido de que não há, teve a diligência, né, agora como o doutor Pedro colocou, aqui não dá para ver já, quer dizer, tem aqui todo o movimento, mas é muita coisa, né, para esse momento, né, esse andamento processual, como o doutor Pedro colocou, né, mas teve diligência ao autor do feito e a representação se manifestou. Mas, pelo que eu estou entendendo, a nulidade, como o doutor Adolfo colocou, então, a proposta dele é
a nulidade porque a decisão recorrida não fundamentou com base nessas provas, né? Não seria, então, a conversão de diligência, né, da Câmara para o autor do feito, mas em razão dessa, vamos dizer, falta de fundamentação adequada nessas provas. Não é isso, doutor Bergamini? Eu acho que isso é algo que é importante, né, para a gente fundamentar aqui a decisão, com todo respeito ao doutor Flávio, né, ao seu voto, mas se, doutor Adolfo, se eu achar que não dá para fazer preferência agora, se for melhor uma vista... Já fiz. Não, já fiz. Já fiz, ó, vou ler aqui, ó. Parabenizo o juiz relator pelo voto preferido, dado sua boa técnica, mas divido em suas conclusões. É que, conforme defendido pelo advogado recorrente em sua sustentação oral, até o momento não houve análise do laudo complementar de folhas 6586 e 6592, que teria o mérito de dar explicações aos ajustes de inventário, que foram mote para a lavratura da acusação fiscal aqui discutida. Nele, conforme sustentado, a KPMG considerou as movimentações do estoque, as notas fiscais do período e as regras contábeis em torno dos estoques e sua valoração na forma do CPC 16. O documento não foi juntado com a defesa, conforme manda a Lei 13.457, mas ele é apenas complementar ao laudo de folhas 6.404. Por isso, o Sonares não ofende os pressupostos processuais que regem nosso processo paulista aqui. Mesmo porque a nulidade da primeira decisão decretada pela oitava Câmara teve como uma de suas motivações justamente a falta de análise satisfatória sobre os ajustes de inventário. E o laudo complementar de folhas 6586 foi elaborado para dar amparo mais consistente sobre os ajustes, e teve como base as provas já juntadas e para auxiliar o jogador a qual e dar instrumento para melhor decidir. Outro fato que, segundo minha visão, induz a necessidade de documento ser analisado e fazer parte das razões dessa Câmara reside nos precedentes recentes dessa mesma Câmara. Em sessões passadas, nos casos que versavam sobre responsabilidade solidária, nós baixamos alguns processos de diligência para que o senhor fiscal atuante tivesse a oportunidade de justificar as razões pelas quais entendeu que o contribuinte fosse tido como responsável solidário naqueles determinados casos. Vamos lembrar, nesses casos, o AIN não reunia condições de sustentabilidade, mas a baixa inteligência foi uma alternativa que encontramos no intuito de preservar o interesse público em torno da arrecadação horária, fazer com que uma acusação fiscal não fosse cancelada por questões meramente formais. No presente caso, estamos diante de contribuinte que vem empenhando defesa combativa, não só na primeira impugnação, mas ao longo de todo o processo. O laudo complementar de folhas 6586 só veio a lume porque a decisão da oitava Câmara Julgadora decretou a nulidade da primeira decisão de primeira instância porque não estava claro como os ajustes de estoques apresentados pelo contribuinte poderiam impactar positivo ou negativamente o trabalho fiscal. E o laudo, portanto, traz luz a esse tema. Nesse contexto, voto pela anulação da decisão de primeira instância para que outra seja proferida, abordando todas as provas encartadas no processo e com o devido juízo de valor sobre todas elas, inclusive o laudo de folhas 6586. Com o voto. Ok, doutor Adolfo, está aqui aberta para incluir, né, registrar. Doutor Rubens, quer falar alguma coisa? Bom, levantamento de escala é sempre complexo, né? Mas olhando por alto, assim, eu tenho a impressão que existe uma chance razoável de que, se esse retorno não seja feito, a Câmara Superior anule esse acordo. Então, eu, por esse motivo, vou acompanhar, então, o doutor Bergamini para que isso não haja essa possibilidade, né, de anulação por
cerceamento de defesa ou algo parecido, e que possa, então, causar um atraso bem maior no processo. Respeitando o voto do doutor Flávio, que tem todos os fundamentos corretos, mas, ao de cautela, eu creio que a melhor solução seria o retorno mesmo à unidade de julgamento. Obrigada, doutor Rubens. Eu também penso nessa mesma linha, né? A gente tem que melhor sanear agora do que depois ter outro problema, né? E ter uma nulidade mais para frente. Então, aí, com todo respeito, também peço a licença ao doutor Flávio, né? Que eu vou acompanhar o doutor Adolfo para a gente sanear e não ter nulidades futuras, né? Então, estamos só aguardando o registro. Fica aí tranquilo, doutor Adolfo. Acho que abri aqui, concedi, né? Acho que está aberto. Bom, já vou registrar o voto. Eu fiz aqui só alguns ajustes de redação, mas o contexto é a mesma coisa. Já registrei. Ok. Anulação à decisão anterior, né? Então, acho que podemos votar. Acho que não há necessidade de ser lida a preferência naquilo que já foi lido, né, doutora Adolfo? Então, vamos encerrar os debates e verificar quórum. Então, iniciando a votação. Então, o resultado do caso Térios 4.094.319. O resultado o voto de preferência do doutor Bergamini, a anulação da decisão anterior. Esse é o resultado, nos termos que foi lido. Tá? Obrigada, doutor German. Fica aí à vontade, se quiser permanecer, sair aí da sua aula, né, na sua prova. Não, acabou a prova da molecada já. Muito obrigado a todos. Doutor Flávio, parabéns pelo voto, né? Divergências acontecem, mas parabéns aí pelo capricho e zelo na análise das provas.
Pedro, grande abraço. Tá? Bom, Bom doutora dia. Maria do Rosário, mais. doutor Adolfo, Bom dia. Rubens, grande abraço. Doutora Claudinha, Bom boa dia. sorte. Obrigada. German. Então, agora vamos passar ao segundo caso da Térios, que é o auto 413.323. Doutor Flávio também é o relator, né? Aqui, no caso, é um recurso misto. Então, doutor Flávio, com a palavra, aí, por favor, para o seu relatório. A doutora Claudia fará a sustentação oral após ser lido o relatório. Obrigado. Bom dia, doutora Claudia. Bom dia. Passar a leitura do... Flávio, deixa eu só fazer presidente, consta que a doutora Flávia não foi finalizada por a votação anterior, né? Encerrado, né? É isso aí. Votação iniciada e encerrada. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu pôr o... Doutor Flávio, está aguardando alguma coisa? Não. Eu estou registrando o voto. Sim. Registrei agora. Passar a leitura. Tá, obrigada. Vamos lá. Em face da empresa autuada, foi lavrado a IN apontando as infrações abaixo. Eu destaquei. Bom, deixou de pagar, janeiro a dezembro 16, decorrente de operações de saídas tributadas, omitidas ao fisco, também apurada por levantamento fiscal, o item 1. O item 2 creditou indevidamente, relativo à questão de material de uso e consumo por estabelecimento. Item 3 creditou indevidamente no período de janeiro a dezembro de 16, a aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização e produção. Item 4 creditou indevidamente em valor superior ao limite autorizado de 1,48 avos ao mês, relativo à aquisição de ativo imobilizado. Item 5 deixou de proceder ao estorno de crédito das entradas dos materiais aplicados conforme demonstrativo 10. E o item 6 recebeu no período de janeiro a dezembro de 16 mercadoria sem documentação fiscal, apurado por levantamento fiscal específico do 509 também. O jogador singular julgou improcedentes as acusações dos itens 1, 4 e 5, considerando procedente as demais acusações. Ao julgar o recurso de ofício ordinário, a terceira Câmara Julgadora, atendendo ao pleito fazendário, decidiu anular a decisão singular por considerá-la extra petita ao decidir sobre os itens 4 e 5. Ao proferir nova decisão, o jogador singular decidiu pela procedência parcial do AIN, cancelando os itens 1, o item 1, reduzindo o 5 e mantendo integralmente os 2, 3, 4 e 6. Foi aplicado os juros conforme a súmula 10 revisada. A DRF apresentou recurso de ofício, parecer, e a autora apresentou recurso ordinário. É esse o breve relato. Sim, obrigada, doutor Flávio. Só um instante, doutora Claudia, que eu estou vendo aqui, foi solicitada a vista pelo doutor Rubens, no caso, é isso, doutor Rubens? E aí a gente vê se faz sustentação oral hoje, fica a opção. Só perguntar isso ao doutor Rubens antes. Bom, com licença, presidente, com licença, doutor Flávio, essa questão do uso e consumo, para mim, é sempre algo que eu divido, na maioria das vezes, da posição do fisco, principalmente com a interpretação da decisão normativa CAT 01, e nesse ponto eu gostaria de pedir licença à senhora e ao doutor Flávio para dar uma examinada melhor nesses materiais e na sua respectiva aplicação no processo produtivo. E provavelmente eu vou ter uma opinião diferente com relação a um ou outro ponto em relação ao voto do doutor Flávio.
Sim, obrigada pela manifestação, doutor Rubens. Então, doutora Claudi, se a senhora quiser fazer sustentação oral hoje, não tem problema, tá? Fica a sua escolha fazer hoje ou na volta. Como eu vi que ele já solicitou a vista, então eu preferi dar a palavra ao juiz que pediu vista para lhe dar essa opção, se prefere no retorno ou se prefere hoje, não tem problema também. Doutora Maria do Rosário, eu prefiro fazer a sustentação oral após o retorno dos autos de vista do doutor Rubens. Só para pontuar, esses casos datérios, eles sempre são anulados, tá? A gente também tem outros casos, exatamente como aconteceu agora com o doutor Germa, que realmente a gente tem os laudos da KPMG, a gente faz uma produção de prova robusta, e realmente sempre tem a nulidade dessas decisões. Então, doutor Rubens, já que o senhor pediu vista para analisar melhor, eu peço, por favor, que o senhor aprecie os laudos da KPMG, que o senhor veja, porque realmente as provas não estão sendo apreciadas a contento nesses casos datérios e sempre acontecem essas nulidades. Então, obrigada, doutora Claudi. Então, a senhora fará a sustentação oral, né, na próxima sessão, quando retorno os autos, né? Então, está saindo em vista o caso da Térios 4, 113 e 323, ao doutor Rubens. Então, a senhora, por favor, acompanha, né, para um retorno. Obrigada. Obrigada. Então, bom fique à dia a vontade todos. também, se quiser ficar presente. Tá certo. Obrigada, um bom dia a todos. Então, vistas concedidas, Rubens. Então, este é o encerrar o julgamento aqui neste caso, né? Agora vamos, então encerrado o julgamento da Térios, vamos passar para o primeiro da... temos mais... Tem mais uma sustentação oral, né? Não sei se a advogada está... Doutora Natália. Sim. Doutora Natália fará, então, mais uma sustentação oral. Então, esse caso é o auto 4.150.776, da Dismed, distribuidora de medicamentos. Eu sou a relatora, vou fazer uma explicação do caso, né? Então, são infrações, é o recurso ordinário do contribuinte, são infrações relativas ao creditamento indevido de CMS e também recebimento de mercadorias. Então, são duas infrações, né? Acompanhadas de documentação fiscal considerada inidônea do emitente MS Farma Comércio de Medicamentos, nos dois casos, né? Então, a recorrente alega que o lançamento tributário teria vícios que maculam sua nulidade, ferindo o artigo 142 do CTN, inclusive quanto ao índice utilizado para cálculo do ICMS-ST. Então, aponta, né, que a decisão recorrida não teria analisado esse critério quantitativo relativo à incorreta base de cálculo, que também não é compra e venda, mas produtos que teriam sido remessas de mercadorias em bonificação, e no mérito sustenta que teria comprovado a sua boa-fé e regularidade das operações, nos termos da súmula 509 do STJ, e também alega questões da taxa de juros, né? E, por sua vez, então, a representação fiscal se manifesta, pedindo o não provimento, então, do presente recurso em síntese, né? Apresenta a resposta à consulta e mais alguns argumentos. Então, este é o breve relato e fico à disposição para ouvir a sustentação oral da doutora Natália, que está presente. Com a palavra, doutora Natália. Bom dia, ilustres julgadores dessa colenda Quarta Câmara Julgadora e os demais colegas que acompanham a presente sessão.
Obrigada pela palavra. Bom, em resumo, conforme bem já destacado pela ilustre relatora, essa autuação ela visa a cobrança de ICMS por suposto creditamento indevido e também ICMS da operação anterior, IST, por responsabilidade solidária, porque foi considerado que foi recebido mercadoria, desculpa, acompanhada por documentação fiscal que foi considerada posteriormente inábil, né? Tudo em virtude da declaração de nulidade da inscrição estadual da emitente MS Pharma, por uma suposta simulação de existência de estabelecimento. Bom, a empresa autuada, Desmed, ela atua como a atividade principal, o comércio atacadista e varejista de medicamentos, né? Então, desde a defesa administrativa, ela demonstrou a nulidade do auto de infração, mas em primeira instância administrativa, a autuação foi mantida integralmente. Então, a autuada interpôs o presente recurso ordinário, que é julgado nessa presente sessão, e o principal ponto que nós, representantes da autuada, hora recorrente, queremos destacar nessa sustentação oral é da nulidade do auto de infração em face da ausência de liquidez, né? Isso porque, desde a impugnação, a recorrente vem demonstrando que a autoridade fiscal calculou indevidamente o ICMS-ST pelo preço máximo do consumidor, que é o PMC. A autoridade fiscal usou as portarias CATS de 2015, 2017 e 2018, só que a recorrente demonstrou nas folhas 19.513 a 19.524 um estudo que foi elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, sob encomenda da Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado de São Paulo, que comprovou que esse PMC ele diverge excessivamente dos preços praticados pelas drogarias independentes do Estado de São Paulo. E, em adição a isso, a recorrente também apresentou as folhas 19.586 a 20.274, que em uma nova pesquisa de mercado, elaborado exclusivamente a recorrente, foi demonstrado uma divergência entre os valores autuados no processo com os valores do mercado, que chega até 150%. Então, essa grande diferença entre o preço efetivamente praticado no mercado e os cálculos realizados pela fiscalização, no nosso entendimento, implica na falta de liquidez do auto de infração e na afronta ao artigo 142 do CTN, porque foi utilizado o PMC para o cálculo do ICMS-ST. Então, nosso entendimento, se for mantida essa cobrança, vai caracterizar o enriquecimento ilícito do fisco, né? O que no entendimento do ordenamento jurídico brasileiro não pode prosperar. Em seguida, a apresentação desse novo estudo, essa nova pesquisa de mercado, nós juntamos precedentes de autuações idênticas, em que a terceira Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, a 10ª Câmara e a Câmara Superior anularam as autuações, principalmente com falta na ausência de liquidez do auto de infração, né? Com fundamento no artigo 142 do CTN. Então, diante do exposto, nós reiteramos o pedido de integrar o provimento do recurso ordinário, com o fim de aplicar o mesmo entendimento de outras câmaras julgadoras e cancelar o auto de infração, né, considerando essa ausência de certeza e liquidez, em obediência ao artigo 142 do CTN, como pedido subsidiário, provimento ao recurso ordinário, com a determinação de cancelamento do auto de infração, considerando que foi demonstrada a boa-fé da recorrente nos autos e a impossibilidade de responsabilidade solidária, ou ainda, pelo menos, o provimento do recurso para determinar a exclusão dessa diferença entre a base de cálculo presumida, que foi apurada pela fiscalização, e a base de cálculo real, né? Entendimento em observância ao entendimento já afirmado pelo STF na repercussão geral 201 e na ADI 2777. Então, em resumo, são essas as razões que a recorrente
desejava, né, reiterar nessa sessão. E é isso, obrigada pela atenção. Então, obrigada, doutora Natália, pela sua sustentação oral, que trouxe esses esclarecimentos. Eu vou ler aqui meu voto, que eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, né? E depois vou dar a palavra à representação fiscal também. Então, a recorrente, né, como já dito aí em sustentação oral, ela sustenta que a fiscalização entendeu que a empresa remetente, MS Pharma, seria uma empresa interposta, né? Que a fiscalização entendeu isso, constituída como estratégia fraudulenta visando o não recolhimento do ICMS-ST sobre medicamentos provenientes do estado de Goiás, que teria sido objeto de Operação Monte Cristo. Então, aduz que a fiscalização considerou como elementos probatórios do envolvimento da autuada na suposta fraude, que estariam descritos no relatório da Operação Monte Cristo, cito as folhas. E, principalmente, como dito na sustentação oral, né, alega vício de nulidade do auto de infração no cálculo do imposto, que haveria erro no critério quantitativo no lançamento, com infringência ao artigo 142 do CTN. Então, junta a documentação na defesa e, no mérito, sustenta a demonstração da sua boa-fé e regularidade das operações. Eu verifico que as folhas 19.586 a 20.341 foi juntada uma petição da recorrente, né? Isso foi mais recentemente, foi após a decisão monocrática. Então, foi juntada essa petição, aduzindo que as folhas 19.513 a 19.524 comprovou com o estudo elaborado pela FIP, que foi feito para a ADMESP, que é a Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado de São Paulo, acerca dos preços efetivamente praticados pelas drogarias do Estado. Então, apontou que teria apresentado às folhas 14.808 um demonstrativo de divergências entre o preço máximo ao consumidor, PMC, e os preços efetivamente praticados pelas farmácias. Além de, aí cito também as folhas 14.754 a 19.43, aqui acho que está faltando um número, 19.743, não, 149.943, acho que está faltando aqui um número, ter apresentado prints, porque isso é tão longo, né, os números aqui da documentação, print demonstrando o preço efetivamente praticado pelas farmácias. Então, em razão dessa documentação que foi juntada, mas que está sendo citada na sua petição, né, da recorrente, como já houve essa manifestação anterior, né, na defesa, né, com esses laudos que eu cito aqui, as folhas, né, como citada na petição da recorrente. Então, eu entendo que, em razão dessa petição, com esclarecimentos e mais alguns documentos, né, que supostamente não são documentos novos, mas, como dito pela recorrente, são documentos que demonstram essa iliquidez da autuação com o demonstrativo de documentos já apresentados e de laudo já apresentado anteriormente. Então, eu entendo que, em razão aí do contraditório, nós temos que ter uma manifestação da representação fiscal. Então, por isso, a minha proposta é da conversão do julgamento em diligência e, em princípio, né, entendi que não há necessidade da diligência para o auditor fiscal, né, mas sim para a representação em razão do contraditório, por já terem sido documentos anteriormente juntados, né? Agora só uma manifestação. Então, essa é a minha proposta a todos, mas fico aí à disposição, né? Doutor Pedro, acho que quer se manifestar sobre isso. Isso. Bom, inicialmente, eu gostaria de indagar a patrona o seguinte: essa documentação juntada agora, pelo que eu estou olhando aqui, essa Quant, né, pesquisa de mercado,
o período da coleta foi feito 12 e 20 a 23 de março de 2024, né? Tá aqui as folhas 19.603. E vocês coletaram o preço dos medicamentos que estão sendo praticados pelas farmácias. Vocês colocam aqui a forma como foram escolhidas as farmácias espalhados por todo o estado, enfim. Mas vocês pegaram os preços praticados pelas farmácias agora, nesses dias que foram feitos os levantamentos, é isso? Então, a pesquisa foi feita os preços foram deflacionados para a época da atuação. Esse foi o Deflacionados. método. Quer dizer, Isso. você imagina que se hoje está sendo vendido por 100, você pega o IPCA em 2018 e 2019, que é a data do fato gerador, você deflaciona pelo IPCA, por exemplo, e considera que este foi o preço praticado pelo mercado em 2018 e 2019. Sim, foi utilizado pela Quant. Bom, então aí de cara eu já vou, com todo respeito, dizer que esse material é absolutamente imprestável. Não há nenhuma prova, nenhuma razoabilidade em se imaginar que o reajuste, vamos dizer assim, do preço seja feito pelo IPCA. Não existe nada nesse sentido. Se você me trouxesse quanto foi feito, quanto foi apurado, quanto foi efetivamente praticado de preço em 2018, 2019, eu poderia argumentar de uma outra forma, porque é esse o seu argumento. Você diz o seguinte: olha, ao invés de você utilizar o preço que a legislação estipula, que é o que a fiscalização entende, ao invés de se utilizar o preço que a fiscalização utiliza, vocês deveriam ter utilizado o preço efetivamente praticado pelo mercado em 2018 e 2019 para que se tenha a base de cálculo correta. Então, vocês que são os autuados deveriam trazer esse preço em 2018 e 2019. Então, de cara, eu já considero esse laudo, com todo o respeito, absolutamente imprestável para as provas dos autos. Eu não posso ter essa iliquidez do preço que foi praticado que vocês estão trazendo. Vocês estão trazendo um número absolutamente líquido. Não há nenhuma razoabilidade nesse número, entendeu? Então, primeiro eu gostaria que fosse discutido isso, senhora presidente, para depois a gente avançar as próximas considerações. Sim, eu entendo, continuo nessa mesma linha. Como foram apresentados esses documentos, eu entendo que, em respeito ao contraditório, né, deve ser dada a oportunidade da representação fiscal se manifestar nos autos. Então, eu continuo nessa proposta da conversão em diligência, né, quer dizer, não foi essa documentação com essa petição, né, na verdade, cito aqui as folhas 19.586 a 23.41, se referindo a outros laudos que foram anteriormente apresentados. Então, eu acho que cabe a manifestação da representação fiscal sobre isso. Então, por isso é que eu continuo nessa linha dessa proposta para a representação fiscal se manifestar, porque são uma vasta documentação, uma petição com vários documentos, inclusive este laudo. Então, gostaria dessa manifestação. Então, ok, agora, veja, eu não entendo por que a doutora não converteu em diligência para o autor do feito, porque é ele que se utilizou dos argumentos e que formou a base de cálculo para chegar ao quanto devido Não, numa aplicação. é possível, eu acho que assim, foi em razão do contraditório, né? Quer dizer, como há uma manifestação da recorrente em razão do contraditório, agora a conversão da diligência para o autor do feito, aí seria para ele se manifestar, eu acho que em primeiro seria a representação fiscal, mas também não me oponho ao autor do feito, né? Então, Pode. na verdade, o que a gente defende é exatamente o contrário, ou seja, primeiro se manifesta o autor do feito, porque, de qualquer forma, o processo vai vir para nós nos manifestarmos. Então, eu quero ver o que o autor do feito fala sobre esse levantamento e depois eu falo, entendeu? Não, ok, sem problemas. Eu acho que cabe nessa oportunidade, quer dizer, da representação fiscal, então, se manifestar após
a diligência ao autor do feito, né? Isso. Concordo. Não me oponho a isso, então eu posso aqui alterar. Então, se todos concordarem, né, com a diligência dessa forma, aí eu posso alterar sem problemas. Então, seria em razão da documentação, eu entendi que não há necessidade da diligência à fiscalização, então entendo que deve se manifestar inicialmente a fiscalização e em observância ao Pois ao para gente. petitório a representação fiscal, Isso, sem isso. problemas. Se concordarem com a diligência, eu faço essa alteração. Então, já estou aqui fazendo, né? Mas se alguém quiser se manifestar, a doutora Natália está aqui, levantou a mão para a manifestação. Pois não. Pode falar, doutora Natália. É só para esclarecer que essa nova pesquisa da Quint que foi indagado, ela só está confirmando a pesquisa da FIP que foi anteriormente apresentada. Só que essa da Quint é específica para os medicamentos tratados aqui neste auto. Sim, ok, obrigada, doutora Natália. Então, eu estou aqui a ementa, diligência ao autor do feito e após a representação fiscal para oportunizar sua manifestação. E vou alterar só a parte final. Eu agradeço aí o acatamento, senhora presidente. Sim, sem problemas. Mas se alguém quiser se manifestar também, enquanto eu estou aqui finalizando, os debates estão abertos, tá, gente? Bom, então ficou assim. Nesse sentido, proponho aos meus pares diligência ao autor do feito para se manifestar sobre a petição e documentos de folhas 19.586 a 2341, e após com trâmite para representação fiscal, a fim de oportunizar sua manifestação em contraditório. Após retornem os autos, então este é o voto registrando aqui.
Então, alterado e registrado, então, no caso da Dismed, o auto 450.776. Então, a proposta é a conversão do julgamento em diligência, então, conforme já lido, né? E, então, vamos encerrar os debates e verificar quórum. Presidente, eu me declarei pedido. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, todos votaram, então, sendo o caso convertido em diligência nos termos do voto lido. Esse é o resultado. Doutora Natália, então, será convertido em diligência, e aí aguardando esse retorno, tá? E pode acompanhar. Certo, obrigada. Peço licença para me retirar. Bom dia. Bom dia, doutora Natália. Então, temos mais um caso. Então, encerrando o julgamento. Encerrando o julgamento, ainda temos os do Dr. Rubens. Achei até que já tinha terminado, está mais longo, né? Compensando semana passada que todos saíram. Então, agora vamos para o início da pauta, o auto 4040722 da Indemetal, Indústrias de Etiquetas. Dr. Rubens é o relator. Acho que não tem mais advogado para sustentação oral. Então, doutor Rubens, com a palavra. Obrigado, presidente. Esse auto se trata daquela situação polêmica, né, onde se o bem é utilizado, por exemplo, se uma pessoa produz algo que é para uso para o consumidor final ou que vai ser incorporado em outro produto, né, como insumo. Em determinadas situações, aplica-se o ISS, outras o ICMS. Então, é uma situação, existe uma zona cinzenta aí, e é uma situação um pouco polêmica sempre. No caso, deixa eu ir aqui. Já teve várias tramitações. Vamos lá. É uma acusação de falta de chamamento do imposto em saídas de mercadoria de produção própria do estabelecimento em operações tributadas, tidas pelo contribuinte como não tributadas. Bom, o auto tem problemas, né? A acusação fiscal não informa quais seriam essas mercadorias, nem por que considera sua saída como sendo tributada. Indica como provas tão somente os livros fiscais, quer dizer, o registro de saída, o RAIC, os AGIAs e os DANFs. A manifestação também não apresenta as informações. Diante destas omissões, né, na acusação fiscal, eu me socorro no texto da decisão recorrida, onde eu encontro, então, as informações básicas, assim, que a gente possa julgar o caso, né? Então, alegações do autuado. Como se constata no contrato social da autuada, tem a mesma como ramo de atividade há mais de 30 anos a fabricação de etiquetas metálicas, painéis, placas e outros similares de metal, utilizando matéria-prima e após a composição gráfica do alumínio, tal serviço se torna utilizável somente pelo cliente encomendante. A autuada recebe de seus clientes um esboço de desenho técnico com especificações e dimensões e do grafismo que quer que seja executado na etiqueta ou painel. Com base nesse desenho técnico e por meio de sistemas de computadorizados, é desenvolvido o formato da etiqueta ou painel decorativo.
terminada essa fase, é feita uma prova que é submetida ao cliente para aprovação, o que tipifica a caracterização da composição gráfica. Tá certo? Agora, eu falando, vamos supor que uma indústria de motores encomenda desse contribuinte aqui, aquelas plaquinhas de metal que são colocadas nesse motor indicando tensão, potência, etc, etc, etc. Isso entra na indústria como insumo, direito a crédito, tá certo? Nesse caso, a operação de saída é tributada, tá bom? Agora, isso não é personalizado, isso não é aquela situação de o impresso personalizado, como, sei lá, cartão de visita, essa outra coisa, que é para uso pessoal do encomendante. Então, é preciso fazer uma análise na aplicação dessa mercadoria, na destinação dela, tá bom? Então, senhores, em vista das lacunas aí da acusação fiscal, eu vou ler a decisão recorrida, alguns votos, só para expor melhor o assunto aqui para todos, tá? Então, o voto da decisão recorrida. Dos autos, verifica-se que a autuada produz painéis, etiquetas e placas de metal na quantidade conforme requisitos de seus clientes industriais, os quais serão empregados nas mercadorias por estes fabricadas, em linhas gerais, para a produção desses artefatos metálicos específicos para cada contratante. A autuada lança mão de processo produtivo, se inicia com fornecimento pelo contratante do esboço, passa por etapas, etc, etc, etc. Em resumo, a autuada alega que não haveria incidência do CMS em tais vendas, tendo em vista que o processo de elaboração dos artefatos de metal é manual e compreende atividades caracterizadas em uma prestação de serviço sujeita apenas ao SSQN, nos termos da lei complementar, tal. Destaca que na realização desse processo presta o serviço de composição gráfica, clichêria, litografia, etc, etc, etc. Reforça que seus produtos são criados especificamente para cada cliente, portanto, não sendo possível a ela vendê-los a terceiros ou a reaproveitá-los. Fundamenta seus argumentos também na decisão da ação declaratória 952/80, pelo TJ de São Paulo, em decisões judiciais, administrativas, súmula 156 da STJ, laudos técnicos, etc. Doutrina. No entanto, é importante reparar que o serviço, continuando aqui a leitura da decisão recorrida, tá? É importante reparar que o serviço do subitem tal só são sujeitos ao ISS que eles se forem prestados sobre bens de terceiros, o que não ocorre no presente caso, vez que a própria autuada adquire os insumos de fornecedores, fabrica seus produtos e os vende aos encomendantes. Ou seja, é forçoso concluir das várias atividades praticadas pela autuada em seu processo produtivo, algumas aparecem na lista de serviços sem restrição. Outras também constam dessa lista, mas não se aplica à autuada. E há outras que não aparecem na lista, como controle de qualidade, separação, embalagem. Através dessa leitura, voltando ao voto, através dessa leitura é possível tomar ciência das circunstâncias da acusação fiscal. O autuado fabrica etiquetas e placas de metal na quantidade conforme requisitos de seus clientes industriais. As alegações referentes à coisa julgada já foram definitivamente afastadas pela colenda da Câmara Superior, motivo pelo qual a matéria não será aqui analisada. Veja, isso porque, em função das tramitações e anulações anteriores que ocorreram nesse processo, tá bem? Então, na lista do ISSQN consta que 13, serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia, 13.05. Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia. 14. Serviços relativos a bens terceiros, 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, etc, 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 etc. De objetos qualquer. Pois bem, então no caso dos autos, o autuado confecciona os painéis, etiquetas e placas de metal sob encomenda das indústrias, seus clientes, os quais aplicam esta mercadoria em seus produtos, com direito a crédito por sua aquisição, se verificadas as demais condições. Não se trata, assim, de serviço personalizado, destinado ao consumidor final, mas um serviço de industrialização que inclui a aquisição de chapas de metal, polímeros, etc., seu corte no tamanho encomendado e a subsequente aplicação da composição gráfica solicitada, de forma que o produto fabricado pelo autuado é incorporado ao produto fabricado por seus clientes industriais. É indiferente se parte desse trabalho é realizada de forma manual, pois isso não afasta a atividade industrial desenvolvida pelo autuado. Cabe destacar o parecer normativo da Receita Federal de número 4 de 2014, transcrito pelo julgador Acor, que diz o seguinte: a questão que se analisa é se as etiquetas feitas de metal, de plástico, papel, etc., etc., aplicadas no produto fabricado para sua identificação ou prestação de informações das mais diversas ao cliente, atendendo ou não à exigência técnica,
e até mesmo com fins promocionais, enquadram-se em alguma das categorias de insumos para industrialização, que assim sendo gerariam direito ao crédito do imposto em sua aquisição. Se mostra induvidoso que a operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização, tal como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são análogos. Conclusão: diante do exposto, conclui-se que as etiquetas que se empregam na industrialização de produtos tributados, seja qual for o material que são confeccionadas, seja qual for sua função, constituem produtos intermediários para os efeitos do dispositivo regulamentar em foco, pelo que há o direito ao crédito do IPI, tá? Isso aqui é Receita Federal falando, na sua aquisição, desde que para aplicação em produtos tributados. E vale ainda mencionar que dispõe os artigos 1º e 2º da Portaria CAT 54 de 1981. Diz o seguinte: o ICMS deixará de ser exigido nas saídas efetuadas por estabelecimento gráfico de impressos personalizados, assim entendidos aqueles que se destinam ao uso exclusivo do autor da encomenda, até como talonário nota fiscal, cartão de visita, etc. Não se consideram impressos personalizados para os efeitos do artigo anterior aqueles que, mesmo contendo o nome do encomendante, se destinem a consumo na industrialização, na comercialização, tais como rótulos, etiquetas, materiais de embalagem, ou para posterior distribuição, ainda que a título gratuito, tá certo? Então, em face do que foi exposto, entendo que as operações praticadas pelo quadro são tributadas pelo ICMS, já vista que são mercadorias que serão incorporadas ao produto fabricado pelos encomendantes. A douta PGE, analisando as ações anulatórias tal, se manifestou pela inexistência de prejudicialidade entre estas e o presente processo. Destaco que eventual decisão judicial desfavorável à fazenda pública, restrita ao caso concreto ali analisado, não vincula esse julgamento. Desta forma, mantenho a acusação fiscal com ressalva à taxa de juros. Então, eu dou provimento parcial apenas para retificar os juros para a Selic. É como eu voto, senhores. Obrigada, Rubens. Eu vou só perguntar uma coisa. Teve aqui o recurso especial, aí anulou. Foi isso? Aí a segunda Câmara... Olha, teve uma imensa tramitação anterior que eu, na verdade, eu não li, mas está no relatório, né? Se a senhora quiser, eu volto lá e dou uma lida. A minha dúvida, eu estou aqui estava tentando procurar aqui essa decisão anterior, porque o que tem acontecido, que eu tenho que observar bem, né? É a questão do impedimento, meu impedimento, se eu já sim. Naquele dia também aconteceu, né? Entendi. E também eu estava lá na Câmara Superior substituindo e teve um outro caso de outra pessoa que já esteve na Câmara Superior e tinha votado, então teve essa questão, né? Você quer que eu dê uma olhada no processo aqui? Eu tô Um minutinho, eu vou entrar no processo. Eu estou aqui procurando no processo, porque é algo assim que eu vou ter que observar bem para não dar esse problema, entendeu? Senão depois a gente não percebe, né? E acaba acontecendo e depois chega lá, tem esse impedimento. Na segunda Câmara Julgadora, converteu diligência, é da Maria Alice, né? É isso, mas anteriormente, isso, né, eu não achei vamos chegar lá. A decisão. Acho que outros documentos. Outros documentos, certeza. Mas deve ser, né? Na decisão da superior parece que a doutora não está, não, viu? Não, né? Não. Nossa, é difícil até achar aqui. Folhas 1849, a decisão do superior, que anulou a decisão anterior, né, da Câmara Julgadora. Ah, tá. 1849. É o voto do Pojaek. Vamos ver quem votou aqui. Do Alberto, relator, né? Não, a senhora não. Felizmente, a senhora não estava aqui. Em março de 2016. Já 16, esse foi em 2016, então. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Era só já para observar. Aqui o saudoso doutor Toscano, que votou. Aí, ó. Sapienza. Então, antigo, bem antigo esse caso. Sim. Né? Então, está em debate. A gente concorda com o voto do relator, senhor presidente. Primeiro porque a Câmara Superior já decidiu que não há que se falar em coisa julgada, porque a autuada tem um processo a seu favor transitado em julgado, mas anterior à Constituição de 88, então houve uma alteração aí que a gente entende que não prevalece a coisa julgada reconhecida anteriormente a ela.
E o outro fato bastante destacado pelo relator é o fato de que realmente não se trata de impresso personalizado, né? Porque o que ela faz, qualquer um pode usar. Então, fica claro que não é um impresso personalizado. Então, estamos de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Está sem áudio. Estava muda. Alguém quer se manifestar? Eu também acompanho o relator. Não sei se... Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, podemos encerrar aqui os debates e, então, verificar quórum. Iniciar a votação. Iniciar a votação já. Podemos. Então, no caso Indemetal, o auto 4040722. Então, o resultado, o recurso foi parcialmente provido, nos termos do voto do relator. Então, encerrando essa votação. Encerrado o julgamento. Nesse caso, e vamos agora para o último de hoje, é o auto 4042694, Rosé e companhia. Dr. Rubens de Oliveira é o relator. Presidente, um minuto, porque se os senhores tentarem ler o meu voto, vão ver que ele está num formato assim muito difícil de ler. Então, eu vou procurar aqui nos meus arquivos para que eu possa encontrar aqui o voto original, né? Assim. Mas eu acho que dá, porque acontece isso, né? Ele está assim, eu acho que Ele tá imenso, né? Então você tem que ir movendo a tela para você conseguir ler o final da linha, né? Então, Mas eu acho que não é o problema do seu voto, é o problema do EPAT, né? Do EPAT. Mas EPAT. assim, aí eu achei o meu voto aqui, salvo no computador, fica mais fácil para eu ler sim. o voto. Para você. Então, porque, olha, se você entrar no acesso ao processo, ele está certo. Tá. Ok. Entendi. Então para vocês lerem aí, tá fácil, né? Tá, no acesso ao processo, né? Tá. Então, bom, eu já abri ele aqui em Word, aqui no meu computador, então eu vou acompanhar por aqui. Tá. A acusação é de falta de estorno do crédito do ICMS que foi tomado sobre um regime especial, tá bom? Nas regras previstas no artigo 52 do anexo 2 do RICMS, que previa a redução da base de cálculo nas saídas de produtos têxteis, com a opção da manutenção do crédito referente à entrada de insumos, devendo ocorrer o estorno de eventual saldo credor decorrente dessa norma após o prazo de 6 meses, tá bom? Então, assim, a pessoa, havia uma redução da base de cálculo, tá bom? Com opção de manutenção integral do crédito, tá? Mas esse crédito tinha que ser usado em 6 meses, senão tinha que ser estornado. E havia também uma outra opção de uma redução da base de cálculo menor, tá? Que o contribuinte poderia, também com manutenção integral do crédito, sem limite. Ele poderia manter aquele crédito lá e usá-lo, enfim, quando fosse... Enfim, não haveria que se tornar crédito por limite de tempo. E o que esse contribuinte fez? Ele mandou esse saldo credor para o centralizador. E ele mesmo, ele estava sempre com saldo credor, tá certo? Ele nunca tinha débito, ele só acumulava saldo credor. Então, ele mandou para o centralizador e lá esse crédito foi usado para compensar débito de imposto, não dele, mas de outro estabelecimento. O fisco falou,
Eu não poderia ter feito isso, tá bom? Mas eu vou ler o voto aqui, só quis explicar rapidamente, tá? Bom, segundo o fisco, o contribuinte descumpriu esta regra e não estornou os créditos que deveriam ter sido estornados. Então, a norma dizia o seguinte: redução de base de artigo 52, produtos têxteis, redução de base de cálculo do imposto incidente na saída interna, efetuada pelo estabelecimento fabricante, exceto para consumidor final dos produtos classificados tais, de forma que a carga tributária resulte no preço total de 7%, com manutenção integral do crédito relativo às entradas dos insumos ou das mercadorias beneficiadas com a redução da base de cálculo prevista nesse artigo. Caso o contribuinte opte pela aplicação do disposto no inciso 2, não se aplica o disposto no artigo 71. Desculpa, não lembro o que chama de 71 agora. Eventual saldo credor decorrente das operações realizadas no âmbito do benefício deverá ser estornado 6 meses após o período de referência em que o foi gerado, até o limite do saldo credor disponível nesta data. O contribuinte centralizou a apuração do imposto em outro estabelecimento, ou seja, transferiu todos os créditos do período para o estabelecimento centralizador. O fisco, então, acusa o contribuinte de não haver utilizado o crédito no limite de 6 meses, por haver optado pela apuração centralizada em outro estabelecimento e glosou o valor da totalidade do crédito tomado pela regra do artigo 52 acima. O recorrente se defende alegando que o estabelecimento autuado é voltado para complementar a atividade industrial desenvolvida no centralizador, sendo a divisão de tarefas decorrente da limitação do espaço do estabelecimento centralizador da arrecadação. Bom, isso não interessa, né? O contribuinte alega que, ainda que os créditos sempre foram aproveitados no prazo legal, mas especificamente no próprio mês em que gerados, salvo no mês de março de 2011, quando uma pequena parcela foi aproveitada em abril do mesmo ano. Não assiste razão ao contribuinte. Não se pode dizer que o mesmo tenha aproveitado os créditos, porque durante todo o período obteve saldo credor do imposto, que foi transferido para o estabelecimento centralizador. Então, esses créditos foram utilizados, na verdade, para compensar os débitos de outro estabelecimento, na medida em que o autuado apurava saldo credor em todos os meses do período autuado. Em outras palavras, o saldo credor do autuado foi aproveitado em outro estabelecimento, conforme explica aqui o fiscal, a manifestação, mas acho que não é necessário ler, porque ele vai repetir o que eu disse aqui. Então, eu concordo com o auditor fiscal quando ele se afirma que o autuado deveria estornar os créditos não utilizados após o período de 6 meses, como determina a regra, antes de apurar o saldo credor transferido para o estabelecimento centralizador. O benefício fiscal obtido pelo autuado surtia efeitos apenas para o seu próprio estabelecimento, mas da maneira por ele manejado, o saldo credor apurado no período decorrente do benefício fiscal foi transferido para outro estabelecimento, que os utilizou indevidamente. Cabe ainda ressaltar que o autuado poderia ter optado pela redução da base de cálculo equivalente a uma carga tributária de 12%, ao invés da redução equivalente a 7%, sem necessidade de estornar qualquer crédito, ainda que não utilizado. Ao optar por se beneficiar de uma redução de base de cálculo maior, o autuado assumiu o dever de estornar créditos não aproveitados após 6 meses. E, nesse sentido, não pode alegar que, ao transferir o saldo credor para ser aproveitado em outro estabelecimento, teria de fato utilizado o crédito, pois quem os utilizou foi o estabelecimento que os recebeu em transferência, na medida em que o autuado gerou o saldo credor continuado durante o período. É nítido que o recorrente deveria transferir apenas o saldo de créditos restantes após a glosa prevista na linha C, tal, né? Então, assim, ele transferiu o crédito, mas após 6 meses lá daquela tomada, ele deveria estornar o crédito que ele não utilizou e transferir para a matriz apenas o restante dos créditos. Ele não poderia ter transferido os créditos do benefício fiscal para outro estabelecimento utilizar. Eu penso que ficou claro, né? Então, eu entendo que é procedente a acusação fiscal, multas de acordo com a lei, o 527A não se aplica, juros, súmula 10. Então, eu dou o provimento parcial apenas para retificar a taxa de juros, como eu voto, senhor. Eu já vou registrar aqui. Ok, obrigada, Rubens. Então, estão abertos os debates.
Estamos de acordo, senhora presidente. Acompanho também. Acompanho também. Ok. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator, então vamos encerrar os debates. E verificar quórum. Iniciando a votação. Então, aqui no caso, encerrando a votação, foi unânime acompanhando o relator, o auto 4042694 da Rosé e companhia. Então, encerrando o julgamento desse caso, então, parcialmente provido o recurso do autuado, encerrando o julgamento. E com isso, nós encerramos a pauta de hoje. Ih, caiu aqui o meu, agora deu tela. Ainda bem que já tinha, mas eu tenho que encerrar a sessão, deixa eu voltar aqui. Sim, então terminamos a pauta de hoje. Acho que está tudo aqui encerrado, né? E, Oswaldo, então podemos encerrar a gravação.